Varginha é uma história que ficou bem conhecida. A história de Varginha existiu mesmo? Como é que é a história de Varginha pela sua ótica, pelo que você sabe? Então, eu pesquisei na época, né? Fui convidado pelo Claudeir Covo para participar de um grupo que estava estudando. Porque o Claudeir, ele era um ufólogo aqui de São Paulo e eu fazia parte naquela época do INFA, que era uma entidade que ele presidia. Então ele me chamou para ser o vice-presidente. Tá. E aí o que aconteceu? Quando teve o avistamento daquela criatura no terreno baldio em Varginha, pela Liliane, a Kátia e a Valquíria, o Birajara Franco Rodrigues, que era um ufólogo lá de Varginha e advogado também, reconhecido lá na cidade, ele ligou para o Claudeir e avisou, falou, olha, eu estava viajando de folga aí, lá em São Tomé, estava naquela região, quando eu voltei para Varginha, tava um rococó danado, tava uma bagunça, que umas meninas parece que tinham visto alguma criatura, um demônio, sei lá, um negócio esquisito. E aí eu fui ver lá. E realmente, pela disposição das meninas, pelo trauma que elas estavam apresentando, alguma coisa elas viram. E aí como começou a pipocar pessoas que estavam vendo o OVNI também, objetos luminosos, alguns redondos, outros cilíndricos, outros triangulares lá na região, luz também, perseguindo o carro. O próprio ex-prefeito de Eloy Mendes foi seguido na zona rural. Então, como começou a estourar um monte de casos assim, o Birajara ligou para o Claudeir e falou, tá acontecendo alguma coisa aqui. E chamou ele para participar. Nesse interim, o Vitório Pacatini, que era um outro pesquisador de Belo Horizonte, do grupo do Cicoane, do Úvio Brant Aleixo, ficou sabendo também dos casos, porque aí a imprensa já começou a divulgar, jornal, né, rádio, televisão, tal, soltar algumas matérias, poucas assim, mas já dando um alarde a respeito do assunto. E aí o Úvio Brant Aleixo, o grupo do Cicoane, mandou o Vitório Pacatini para lá. O Vitório Pacatini, ele tinha uma característica importante e que foi super positiva no caso. Ele tinha a mãe dele morava ainda em Três Corações, que é uma cidade vizinha. Próximo. Onde nasceu Pelé? Isso, e é onde tem a ESA, a Escola de Sargento das Armas, onde aconteceu as capturas, né? Foi tudo coordenado pelo Exército Brasileiro ali. E aí ele foi para lá, conhecia a galera, porque ele jogava bola, brincava com o pessoal ali que era militar, né? E na época de infância eles eram todos amigos. E aí ele ligou, fez umas ligações e os caras falaram, olha, realmente aconteceu um negócio, pegaram o negócio aí e tal, bombeiro pegou, o exército pegou e ele foi pra lá. E aí ele conseguiu gravar inicialmente uma fita cassete com um bombeiro, dando detalhes de como foi a captura de manhã de uma criatura no bairro Jardim Andere, lá num barranco. E aí depois ele conseguiu mais outros depoimentos de militares da ESA. Não militares assim graduados a princípio, mas militares assim cabo, soldado, que participaram nas capturas, nos transportes da criatura entre os hospitais, depois levando ali do hospital regional para Humanitas, do Humanitas para Unicamp, em Campinas. Primeiro foram para a ESA, depois para a Unicamp. E aí ele foi para lá, fez contato com o Birajara e aí já começaram a trocar figurinha. Mostrou a fita pro Birajara e aí o Birajara falou, Claudeir, eles têm que vir para cá. Aí o Claudeir me chamou, Claudeir Covo. Aí eu falei, vamos lá, vamos embora. Aí eu falei assim, vamos levar o Jamil também, que é o meu vice-presidente do GUG, do Grupo Follow de Guarujá, que ele é desenhista também, pode fazer os croquis, né, das histórias, tudo. E a gente vai investigando lá. Conclusão, isso aconteceu em janeiro de 1996. O ano todo de 96, um pouquinho de 97, a gente passou na investigação desse caso. A gente ia quase todo final de semana para Varginha. O carro já sabia ir até sozinho. Né? Se ele largasse ali, ele ia. E aí eram 5 investigadores a princípio. O Birajara, Vitório Pacatini, Claudeir Covo, eu, Edson Boaventura e Jamil Villanova. Aí nós vimos que havia um desdobramento do caso
em que essas criaturas foram levadas para a Unicamp, em Campinas, e lá tinha o grupo CEPEX, aquele que eu falei que eu escrevi as cartinhas. Eram 2 irmãos gêmeos, muito sérios, pesquisadores assim, de mão cheia, de investigador de campo. Eu falei, pô, os caras moram em Sumaré. Seria interessante a gente agregar eles no nosso grupo para eles serem a nossa extensão de investigação lá na cidade de Campinas, já que Sumaré fica bem próximo a Campinas e tal. E aí chamamos eles também. E aí formou-se inicialmente o grupo dos 7. Né? O Claudeir, que instituiu esse nome de grupo dos 7, porque eram 7 investigadores ali. A gente fez, o próprio Claudeir, com a mão dele, do próprio punho, ele fez um documento onde colocava os nossos nomes e os nossos telefones, até para a gente, rapidamente, como eram 7, se a gente tiver alguma informação, alguma novidade sobre o caso, a gente já se comunicava ali. Então foi feito até esse documento, eu tenho uma cópia, né, feito com a própria mão dele. O Claudeir, felizmente, já é falecido, mas aí constitui-se o grupo dos 7. A partir de maio, do dia 4 de maio de 96, foi feita uma reunião lá na casa do Birajara, onde foi convocada a imprensa de forma maciça e vários ufólogos do Brasil, né? Quem pôde ir para lá, veio gente do Rio de Janeiro, de vários lugares, né? Foram participar dessa reunião. Qual que era o objetivo dessa reunião? Comunicar para a imprensa e para os ufólogos o que a gente tinha obtido de resultado em 3 meses de investigação do caso. Então, a gente fez isso, 3, 4 meses de investigação sobre o caso Varginha. E nessa reunião foi denunciada pela Dona Luísa e as 2 meninas, a Liliane e a Valquíria, que eram as 2 moças que eram irmãs e que viram a criatura, denunciaram uma tentativa de suborno, porque tinha americano envolvido desde o começo, e aí tentaram oferecer grana para elas desmentirem, um monte de coisa, e elas resolveram, então, denunciar essa tentativa de suborno nessa reunião. Além disso, foi comunicado na reunião detalhes de toda a investigação, e o Vittorio Pacatini falou o nome de alguns militares que participaram de algumas operações, de captura, de transporte, de manutenção nos hospitais, né, de transporte para Campinas. Então foi falado o nome dos militares. Isso no dia 4 de maio de 96. A partir daí, outros ufólogos adentraram ao grupo, né, para ajudar, para somar. Mas, assim, inicialmente era esse grupo do 7. Então, eu acompanhei e continuo investigando o caso Varginha até hoje. Até hoje eu recebo peças desse quebra-cabeça, porque o caso Varginha ele foi acobertado de tal maneira pelos militares do Brasil, a parte de inteligência, e por conta dos americanos, que a gente, na época, foi ameaçado, tivemos telefone grampeado, né, o Pacatini, só no começo ali foram 15 ameaças. Recebeu tiro na casa da mãe dele. Mas por quê? Só para esconder, só para não abrir a boca mesmo? Para intimidarem e para que não se falasse a respeito do assunto. Porque a gente sabia detalhes que poderia, de certa forma, desbaratinar ou descortinar alguns detalhes do que efetivamente aconteceu. Inclusive com nome, né? Nome de militares e tal. Tanto é que quando teve essa reunião e se falou na imprensa o nome dos militares, a ESA, que é a Escola de Sargento das Armas de Três Corações, o general Lima lá convocou uma coletiva com a imprensa, isso já no dia 8. Ou seja, 4 dias depois, já chamou, leu uma nota pro pessoal da imprensa, aí falou, a nota falava mais ou menos assim, que nem a parte material da escola de Sargento das Armas, como o seu material humano, as pessoas, não foram usadas para capturar ET nenhum. E aí simplesmente leu isso, foi bem rápido, e aí os jornalistas queriam fazer perguntas, porque tinha um monte de detalhes, e aí eles começaram a tentar fazer pergunta, o general Lima saiu batendo a porta, disse que não ia responder, que
um deles perguntou, você tem como provar que os soldados estavam trabalhando em prol da nação, né? Aí falou assim, eu vou provar para quem? Ele saiu batendo porta. E aí a imprensa, naquele momento, por conta de o general Lima não ter tido uma compostura, uma atitude correta ali, todo mundo saiu com a certeza de que eles estavam escondendo que tinham participado de alguma coisa. E aí não parou mais, né? O caso Varginha, como as meninas não aceitaram a tentativa de suborno também, começaram a aparecer mais detalhes. Alguns militares resolveram também falar, desde que se mantivesse o sigilo. Mas né, os militares que falaram o quê? Que pegaram o... Você acha que tá na Unicamp esse... Não, hoje não tá mais, foi tudo para os Estados Unidos. Mas naquela época foi para lá e o Badam Palhares e o Conrad Médici é que fizeram os testes com a criatura.